abandonadas em um deserto. Esse é um convite para você viajar junto e conhecer várias cidades no Peru, começando pela cidade de Arequipa, que fica no sul do Peru, famosa pela sua arquitetura única, construída principalmente com silar, uma pedra vulcânica branca de origem andina. O silar é um tipo de pedra pomex formada a partir da solidificação das cinzas vulcânicas, muito abundante na região devido à presença de vários vulcões próximos, como o Michi e o Xaxane. E a Rota do Silar é uma rota turística que permite aos visitantes conhecer as pedreiras de onde o silar é extraído e aprender sobre o processo de extração e o uso dessa pedra na construção de Arequipa. Ela não só oferece uma visão de geologia e história local, mas também uma imersão na vida e no trabalho dos artesãos locais, que ainda extraem, cortam o silar de maneira tradicional. A pedra é leve, resistente e fácil de cortar, o que tornou ideal para as construções coloniais da cidade. Durante os séculos XVI e XVII, Arequipa passou por um auge de construção de edifícios de silar, o que ajudou a definir a identidade arquitetônica da cidade e torná-la conhecida como a Cidade Branca. Muitos dos edifícios históricos de Arequipa, como a Catedral de Arequipa, o Convento de Santa Catarina, que já vamos mostrar, e a Igreja de São Agostinho, são feitos em silar. E hoje eu vou mostrar para vocês a Rota do Silar, aqui em Arequipa, no sul do Peru. O silar é essa rocha onde eu estou sentada, que eles construíram aqui um banquinho, uma mesinha. E a cidade ela é construída, muitos edifícios da cidade de Arequipa são construídos por essa rocha. A gente vai mostrar para vocês de onde se extrai, então, o silar. E quem passa pela Rota de Silar não tem como não se admirar com as belezas dessas rochas brancas, com a beleza das esculturas, com tanto perfeccionismo, tanto trabalho e tanta transmissão de cultura no decorrer dos anos. Essa é a rocha Silar. Ela é uma rocha vulcânica de um vulcão, que é o vulcão que a gente vai mostrar para vocês depois, daqui da cidade, que ele está próximo à cidade e que ele entrou em erupção há 1,65 milhões de anos atrás. Então, tudo isso aqui é rocha vulcânica, onde eles extraem então o silar, essa rocha branca, para construir alguns edifícios aí da cidade de Arequipa. E agora nós estamos aqui no monastério de Santa Catalina, em Arequipa. Mas antes de eu contar a história, as pedras, como vocês podem ver, é a rocha vulcânica de Silar, que a gente visitou antes, né? Lá na Rota del Silar. Então, essas são as pedras que construíram aqui o monastério. O monastério de Santa Catalina foi fundado em 1580 por Santa Catalina de Siena, uma das santas mais veneradas da Igreja Católica. A ideia inicial era criar um local de retiro e contemplação para mulheres de famílias nobres que desejavam dedicar suas vidas à religião, mas que não podiam por questões sociais e familiares. Aqui um lugar de profundo silêncio, como vocês podem ver, eu tô falando baixinho, né?
O convento foi inicialmente estabelecido como um lugar onde as religiosas podiam se dedicar à oração e à vida contemplativa, mas também desfrutar de certo luxo com suas próprias casas dentro do monastério, chamadas de celdas, que eram decoradas de acordo com seu status social. Ao longo dos séculos, o convento cresceu e se tornou um dos mais importantes centros religiosos e culturais da cidade. O monastério de Santa Catalina é famoso por sua arquitetura deslumbrante, que mistura elementos da arquitetura colonial espanhola com influências locais e andinas. O complexo é enorme e se assemelha a uma verdadeira cidade dentro da cidade, com ruas, praças, capelas e celas. Nos despedimos de Arequipa, a Cidade Branca, com esse visual de uma cidade linda, com toda a sua história, com toda a sua beleza e com toda a sua tradição e cultura ainda muito que bem preservada. Seguimos rumo às Salinas. E como nós estamos indo para a Reserva Nacional das Salinas, este é o caminho, que é uma estrada, uma estrada de areia, né, bem perigosa, e tem um pouco de asfalto também. Então esse é o caminho, a gente passa assim próximo ao vulcão Michi. A gente pode parar para dar uma olhada e contemplar, até porque não é todo dia que você vê um vulcão, né? E esse vulcão aqui é o único que tem aqui no Peru. Vulcão Michi, que entrou em erupção há 1,65 milhões de anos atrás, né? E aí toda a lava dele desceu para a cidade de Arequipa, onde formou-se aquelas rochas que a gente viu no vídeo anterior, a Silar, né? Chamada Rocha Silar, a Rocha Branca, onde a cidade de Arequipa, boa parte da cidade é construída por aquela rocha que é muito bonita. Então este é o vulcão Michi, lindo, poderoso, e para quem quer chegar até ele é possível sim, mas é um caminho mais longo, de vários dias, 3 dias de caminhada, com guia, onde as pessoas andam, né, percorrem durante o dia, descansam à noite, acampam. Então é necessário um esforço físico bem maior. E neste caminho que a gente está percorrendo, que é sentido às Salinas, a Reserva Nacional das Salinas, é que passa por este vulcão aqui. Então a gente parou para dar uma olhadinha e mostrar para vocês a grandiosidade dele. Estamos a caminho à Salina dos Flamingos, localizada na região Ayacucho, no Peru. É uma área protegida, conhecida pela grande quantidade de flamingos que habitam suas águas rasas. A ideia de ir de Arequipa até as Salinas dos Flamingos, passando pelo vulcão Michi, é a rota mais cênica, mais desafiadora, pois envolve cruzar várias regiões montanhosas e áreas difíceis de acesso. A distância total é significativa e a viagem pode durar várias horas. A viagem de Arequipa até as Salinas dos Flamingos, passando pelo vulcão Michi, é uma jornada cheia de paisagens deslumbrantes e oportunidades de aventura, mas ela exige um planejamento cuidadoso e o uso de um transporte adequado, dada a natureza desafiadora das estradas e das altitudes. Mas a recompensa é um dos destinos mais exóticos do Peru, onde você pode admirar a natureza selvagem, ver flamingos em seu habitat natural e explorar um dos lugares mais remotos e tranquilos do país. E não podemos nos esquecer de avisar você do quanto este lugar faz frio devido à sua altitude e também devido à sua mudança climática. E Ayacucho e a área ao redor das Salinas dos Flamingos é famosa por seu cenário natural impressionante, como vocês podem ver, mas não há registros amplamente conhecidos ou documentos de geysers ativos, principalmente nas Salinas dos Flamingos. O que pode estar relacionado a essa confusão é o vapor quente ou exalações de gás em áreas vulcânicas e geotérmicas próximas. Essas manifestações de atividade térmica são comuns em várias partes do Peru, especialmente nas regiões de alta montanha e perto de vulcões ativos como o vulcão Michi e o vulcão Ubinas.
As salinas dos flamingos são conhecidas principalmente pela grande quantidade de flamingos que habitam as lagoas rasas de sal. As salinas são um importante habitat para essas aves migratórias, além de um excelente local para observar a natureza e as montanhas ao redor. A área também é famosa por ser uma zona de preservação ambiental, onde os flamingos encontram alimentos nas águas salinas. Embora a região tenha um cenário geográfico impressionante, o principal atrativo são as aves e as vistas panorâmicas do deserto andino e das montanhas ao redor. Olha, nós estamos aqui nas salinas, a 4.600 e poucos metros de altitude na cidade de Arequipa. Lá os flamingos, né? Eu gravei já antes para vocês, que vai começar a chover. A gente chegou aqui, abriu um temporal que está nos cercando. E assim, tá muito frio. Deve estar uns 6 graus. Então aqui, vocês podem ver que tem deserto, tem neve, tem sal, meu povo. Isso aqui é sal, ó. E tem também as águas termais, que são assim uma delícia. Olha! Caraca! Oh! Vambora, vambora! Tem as águas termais quentinhas lá na frente. Eu já mostrei pra vocês antes, né? Então a gente chegou aqui, não tinha nem guarda, nada. Dá uma corridinha. Antes que a chuva me pegue. Não tinha guarda, não tinha ninguém pra cobrar a entrada. A gente entrou assim nesse paraíso de graça praticamente. Né? Viemos de longe para ver tudo isso. Os flamingos lá, que pena que não deu para chegar muito perto por conta da chuva. E é isso. Vale muito, muito a pena ver. Mostra a chuva caindo ali, ó. Conhecer as salinas dos flamingos nos trouxe uma grande experiência que jamais será esquecida em toda a vida. Por conta de tanta beleza, num lugar tão remoto, tão distante, uma paisagem deslumbrante, onde os fenômenos da natureza estão bem presentes, como essa chuva que começou logo que a gente chegou para ver os flamingos. Começaram os trovões, os relâmpagos, e então a chuva desceu do céu com força e quase que imediata. Gente, olha só, é chuva de pedra que tá caindo nesse momento. Olha só, vocês estão vendo? A pedra pulando aqui, ó. É loucura. É pedra pequenininha. O céu ali. Aí toda essa tempestade. E tá muito frio. Muito frio, meu povo. A gente se molhou tudo. Pra eu poder vir aqui na terra de Pachamama, né? E passar frio, calor, chuva de... E aí, povo, tá muito frio aqui, tá? Pedi um café aqui pra senhora que trabalha, que tem uma barraquinha de comida. E vamos tomar um cafezinho pra esquentar o corpo, porque tá muito frio. Ainda bem que tem esse aqui pra salvar a vida das pessoas. Mas foi muito bom. A viagem foi a maior aventura de todas. Olha que legal, gente. Essa senhora vende aqui, ó. Esse aqui é pra dor de estômago, pra gastrite. Esse é o sal aqui das salinas. Aqui na barraquinha onde a gente parou. Pra aquecer a alma. Vamos ver se tá bom. Aqui é o sal, gente. O sal daqui, né, das salinas. Aí tem pra vender também. Aqui a gente já separou. E essa é uma erva 5 soles. Essa erva que é a erva, né, também tem pra vender, ó, 5 soles também. Que é a erva pra quem tem gastrite, né? Quem mastiga ela. E aí você faz chá, né? Pode mastigar e pode fazer chá também. O nome? O nome? Qual nome? Chachacoma. É, chachacoma. Nome desse chá. E a gente já separou o nosso pra levar. Muito bom. Isso aqui é pra tomar banho, ó. Quando as energias estiverem carregadas, você toma um banho, passa pelo corpo, tira as energias ruins, hein? Ou pra quem tem também, né, a banheira em casa. É isso. Olha os pequenininhos.
Hola, ¿cómo estás? Habla espanhol. Ah, ele fala inglês, ó. Speak English very well. ¿Ustedes saben poesía de quechua? Quechua? Não. Yo sí. Nossa, ele sabe falar inglês, espanhol, quechua e português. Ay, yo no. Aí eu não. Bom dia, fala. Bom dia. Bon dia. Bom dia, boa tarde. Que legal. E a viagem continua após tomar um café, nos aquecer, ter alguns momentos de conversação com um povo que mora no local, que sobrevive também da cultura local e que vende seus produtos. Seguimos em frente de volta para Pisac. A paisagem continua deslumbrante, chocante, diferente do que vemos no Brasil, porque em meio ao frio há um deserto, há salinas e também vilas inteiras abandonadas. O que mais nos chocou, que embora que as Salinas dos Flamingos e Pisac não estejam diretamente conectadas com grandes centros urbanos, o caminho entre essas duas localidades passa por várias dessas vilas isoladas históricas. São aldeias abandonadas ou semi-abandonadas que você encontra ao longo do caminho entre as Salinas dos Flamingos e Pisac, o que nos chocou e chamou nossa atenção, trazendo até um pouco de ar de The Walking Dead, de abandono, de uma região remota onde poucos carros passaram por nós durante esse trajeto de volta à cidade de Pisac. E o que nos intrigou bastante de ver esses lugares completamente abandonados, de não ver animais também nessas localidades e muito menos carros. E só para esclarecer qualquer pensamento, lugar que possivelmente estava fazendo bastante neste lugar, a força da água acaba fazendo esses buracos maiores. Porque logo na sequência tem um riacho, porém está seco neste momento. Mas o que mais chamou a atenção foram as casas abandonadas, com um ar um pouco mais sinistro, também por conta do tempo mais fechado. Poucas vezes na vida nos deparamos com vielas totalmente abandonadas em um deserto. Gente, paramos aqui nessa cidadela abandonada, em ruínas, um longo trecho assim que as pessoas abandonaram suas casas e foram embora. E agora gerou essa curiosidade de por quê, o que aconteceu, por quê. Vou mostrar o outro lado para vocês também. Ó, lá na frente tem mais uma casinha. O que aconteceu para que as pessoas abandonassem esse longo trecho assim de estrada. Esse povoado foi literalmente assim, correu daqui, hein? A gente ficou curioso agora. E assim, tem até um clima assim meio sombrio, sabe? Se vocês verem alguma coisa... 3, põe 3. Vocês me falem. Porque eu não quero saber, não quero ver. Prefiro que vejam comigo do que só eu. É isso, gente, ó. Assim, ó. Um longo trecho. E não passa carro, não passa nada. Ó, tem até um muro aqui que caiu. Então vou mostrando aqui a curiosidade. A gente não sabe nem que lugar é esse aqui, tá? Não sei se tem no mapa, vou dar uma olhada depois. Né? Porque a gente tá aqui, ó, indo pra Pisac. Que voltamos das Salinas. Vamos ver que placa, que lugar que é esse. Vai devagar. Gente, ó, nós estamos à distância agora. Vou tentar aproximar para vocês verem como é realmente uma cidade abandonada. Ó, a gente tá bem longe. Tá vendo? Com um zoom não fica de boa qualidade, mas olha,
tudo isso e tem mais um longo trecho lá atrás. Abandonada, um negócio sinistro. Chegou a arrepiar aqui, ó. Vamos embora. Olha, e o que nos chamou a atenção é esse monólito. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em vários lugares, vários pontos, um monólito desse. E aí eu consegui só agora descer do carro, que nos outros momentos estava chovendo. Olha só. Um monólito de 4 pontas. Qual o significado? Vamos ver se tem algum raio direto com o céu. Interessantíssimo. Olha, vim aqui compartilhar com vocês o seguinte, que a gente gravou as imagens dentro daquela cidade abandonada e eu gravei com áudio, porque o meu microfone este aqui estava ligado, mas a nossa voz não captou, ou seja, o áudio, o som não captou, ficou mudo, literalmente mudo o vídeo, só a imagem. Mais à frente, quando eu filmei, dei o zoom para mostrar a cidade abandonada lá atrás, aí sim pegou minha voz. E mais à frente eu encontrei o monólito. E para quem não sabe, o monólito é uma forma de portal entre as dimensões astrais, espirituais, outras dimensões, para quem acredita assim como eu. Muita coincidência também, porque um pouquinho antes o carro começou alguma coisa a bater aqui atrás, do banco de trás, como se fosse um código Morse, assim, telegráfico, né? Que você fala? Era algo batendo assim, não tinha uma constância, como se fosse uma comunicação, e era um som agudo, não tinha nada ali atrás agudo para poder bater. Então, compartilhando com vocês essas nossas vivências aqui na terra de Pachamama, e eu acredito que seja coisa boa, mas sinistro, algo que eu nunca vivi antes, só em filme, só vi em filme. Encontramos uma placa onde nos dava uma certa geolocalização. O trajeto das Salinas dos Flamingos, passando por Pati, que é essa cidadela, o único lugar que encontramos com sinalização, sentido Apizaque, é um cenário único, pouco explorado, porém difícil e isolado. Exige preparo e logística. Inclusive, vários pontos que passamos não tinha conexão, portanto ficamos offline. Exige muita atenção, muito preparo, muita responsabilidade e, claro, é uma viagem inesquecível. Porém, que você, antes de passar por esse trecho pouco visitado, se prepare com antecedência e vá com bastante consciência.